sobre mais uma mulher da Bíblia. Essa era quase anônima, Jeozabeate. Já ouviu falar sobre ela? O seu nome significa Deus é juramento. Encontramos em algumas versões seu nome como Jeosé. Mas independentemente da tradução do seu nome, ela fica marcada. Sua história se torna interessante por diversos motivos. Primeiramente, ela era uma mulher em uma sociedade predominantemente patriarcal, o que já a tornava uma figura incomum. Ela era filha de um rei e casada com um sumo sacerdote, o que lhe conferia uma posição bastante privilegiada. Podemos encontrar o breve relato de sua história em 2 Crônicas, capítulo 22, verso 10, que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e raptou dentre os filhos do rei, as quais matavam. Ela o pôs junto com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasia, o escondeu de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele esteve escondido com ela na casa de Deus durante 6 anos e Atalia reinava sobre a terra. Apesar de sua posição privilegiada, Jeozabeate não buscava o destaque e preferia trabalhar nos bastidores para fazer a diferença. Ela contribuiu de uma maneira significativa para a continuidade da linhagem messiânica. Embora sua relação com a rainha Atalia não seja clara, pois não sabemos se ela era enteada ou filha dela. Acredita-se que ela seja enteada de Atalia, porque a Atalia só se preocupava com o seu filho, Acasias. Jeozabeate não deixou que a influência negativa a afetasse, trabalhando silenciosamente para fornecer sua sabedoria ao reino. Então nós vemos aqui um conflito muito grande. Essa menina fazia parte de um grupo de pessoas muito ruins e maldosas. Enquanto outras mulheres buscavam poder e controle, Jeozabeate, que tinha mais direito ao trono, preferiu fazer a diferença de outra forma, mais anônima. Mesmo cercada de figuras ilustres e idólatras, ela permaneceu firme em seus valores e princípios. Seu nome define muito bem sua participação em toda essa história. Deus já havia preparado ela para esse tempo que viria. Sem se preocupar com holofote ou reconhecimento, a tornou uma figura ainda mais admirável. Ela deixa toda a pompa do palácio para ter uma vida mais simples quando ela se casa com o sacerdote Joiada. Conhecedora de todos os trâmites do templo, ela é uma mulher que amava a Deus, que respeitava o marido. Podemos dizer então que ela é a mulher de Provérbios 14, que diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O exemplo da mulher descrita em Provérbios 14 é um exemplo de sabedoria e virtude para todas nós mulheres. Ela é sábia e constrói a sua casa, enquanto a tola a destrói com suas próprias mãos. Essa mulher citada no texto é um exemplo de humildade e renúncia, deixando para trás a vida luxuosa que poderia ter em um palácio e escolhendo uma vida simples ao lado do seu marido. Bom, nós percebemos aqui que esse Provérbios fala dessa mulher, e Jeozabeate, ela se encaixa perfeitamente numa mulher prudente e sábia. Ela é uma mulher que conhece a Deus e respeita seu marido, demonstrando amor e fidelidade em todos os momentos de sua vida. Que nós possamos seguir o exemplo dessa mulher sábia e virtuosa, construindo nossa casa com sabedoria e amor. Nesses tempos, nós temos observado quanto que as famílias têm sido destruídas, mas Deus nos chamou para construir. A história dela nos fala que Atalia, que era filha de Jezabel, uma mulher ímpia e sem caráter, que passou toda essa maldade para sua próxima geração, não alcançou Jeozabeate. Ela não estava interessada na vida da corte, embora fosse a irmã do rei, queria estar longe de tudo isso. Vou deixar aqui para vocês na descrição um vídeo em que eu falo sobre Atalia e o outro vídeo em que eu falo de Jezabel, para você conferir essa história.
A história de Jeozabeate é um grande exemplo de coragem. Não é à toa que o seu nome consta nesse relato. Como uma tia que amava seu sobrinho, já tendo visto que Atalia matara todos de sua geração para tomar o trono a qualquer custo, ela imediatamente, vendo toda aquela atrocidade, ela decide tomar uma atitude. Ela reage sem medo de perder sua própria vida e faz algo a respeito. Jeozabeate era uma mulher profundamente religiosa e temente a Deus, e tinha um forte entendimento das questões políticas que afetavam sua terra natal. A disputa pelo trono de Israel havia gerado conflitos terríveis e ela sabia dos riscos envolvidos, mas mesmo assim ela teve coragem de arriscar sua vida para fazer o bem àquela criança e fazer o que era certo perante os olhos do Senhor. Ao salvar a vida de Joás, o futuro rei, ela garantiu que a linhagem de Davi fosse mantida até Jesus, cumprindo assim a profecia. Você consegue observar que o nome dela faz sentido às ações que ela toma? A Bíblia fala que ela cuida desse menino. E em 2 Crônicas 24, 1 e 2 diz assim: Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Betseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. A história nos fala então que Jeozabeate, juntamente com seu esposo Joiada, esconde esse menino ali no templo, aonde Atalia não conseguiria alcançar aquele menino. Ela não sabia que ele ainda estava vivo, e com isso Jeozabeate consegue ensiná-lo de acordo com o temor do Senhor. Ela consegue fazer com que ele aprenda, e aos 7 anos a palavra do Senhor nos fala, ele assumiria o trono juntamente com Joiada e Jeozabeate, que era ali a sua mãe, a sua cuidadora, junto ali com a sua ama. Nós percebemos que a bondade do Senhor alcança aquele povo naquele tempo. Nós percebemos aqui que ela toma uma atitude para continuar a descendência de Davi. Que coragem, não é mesmo? Que mulher de ousadia, colocando assim em risco a sua própria vida para que isso fosse possível. Jeozabeate e seu esposo Joiada desempenharam papéis importantes na história de Israel. De acordo com as escrituras, eles protegeram o menino, o jovem rei Joás, de uma conspiração que visava matá-lo e mais tarde lideraram uma reforma religiosa no reino. Jeozabeate, uma princesa especialmente elogiada por seu amor a Deus, ela esteve com a sua fé inabalável, crendo que o Senhor não deixaria aquela atrocidade seguir em frente. Jeozabeate compartilhou seus ensinamentos e seu temor ao Senhor com o rei Joás, pois a Bíblia nos fala que ele reinou por 40 anos fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Jeozabeate passou coisas boas para esse menino, por isso que ele reinou tantos anos de acordo com o temor do Senhor. Ela deve ter sido uma mulher de grande calma interior, mas com uma mente clara. Ela sabia como agir quando os homens ficavam indecisos. A história de Jeozabeate nos ensina a fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique nos pôr em perigo. Nós podemos ser grandes bênçãos para muitas pessoas, mesmo se não conseguirmos ver o fim aqui na terra. Apesar de não ser tão conhecida quanto as outras figuras bíblicas, Jeozabeate é um exemplo de coragem, fidelidade e compromisso com a sua fé. Sua história nos lembra que, independentemente de nossa posição na sociedade, podemos fazer a diferença e deixar um legado positivo para gerações futuras. Que o Senhor nos ajude a construir coisas melhores para este mundo. Que eduquemos filhos para abençoar esse tempo. Que tenhamos amor pela criação de Deus e que possamos nunca ter medo de ajudar o próximo, mesmo que não tenhamos a recompensa aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.